Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós iremos continuar a aula sobre processo de formação de palavras, certo? Na última aula nós vimos um tipo, um processo, que foi o processo de derivação, e hoje nós veremos o processo de composição, certo? A composição é um dos processos de formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais. Formamos palavras compostas que possuem significado próprio. Ou seja, a composição nada mais nada menos é do que a junção de duas palavras que antes tinham seus significados, cada uma delas, se juntam para formar uma nova palavra com um novo significado, certo? Vejamos o exemplo da palavra beija-flor. É a junção da palavra beija mais a palavra flor, de forma beija-flor. Podemos verificar que a palavra é composta pelo verbo beijar e pelo substantivo flor, as quais juntas formam o nome de um pássaro que se alimenta do néctar das flores. Desse modo, é formado o substantivo cujo significado é distinto das palavras que o compõem. Essa formação pode ocorrer ou, com ou sem o auxílio do hífen, certo? Então, antes, né, elas separadas, beija significa o ato, né, de beijar, e flor significa aquela planta, a plantinha que nós conhecemos. Quando elas se juntam, elas formam um novo significado que serve para identificar, atribuir o nome a um pássaro, certo? Que gosta de se alimentar do néctar das flores, tá certo? A criação de novas palavras para denominar novos objetos, conceitos ou ocupações é a principal função dos processos de composição. As composições podem ocorrer de modo descritivo, ou seja, dão nome a objetos por meio de suas características mais relevantes, lava-louças, papel alumínio, certo? Ou como beija-flor, que a gente acabou de ver, né? Por causa que o animalzinho, o passarinho, ele se alimenta do néctar, é como se ele estivesse encostando o bico na flor. Por isso que foi atribuído esse nome, né? Beija-flor. Assim como lava-louças e papel alumínio, certo? E também de forma metafórica, ou seja, que resultam do uso figurado da linguagem, certo? Louva a Deus. Louva a Deus, para quem não sabe, é um inseto, certo? Muito parecido com o gafanhoto, mas não é bem o gafanhoto, não, mas é bem parecido. Por que louva a Deus? Né? Não quer dizer que o animal está louvando a Deus, não, certo? Então, esse sentido foi atribuído a essa palavra metaforicamente, tá bom? Porque acredito que porque o animal, o louva-a-Deus, ele tem umas patinhas elevadas, né? Como se tivesse a pessoa, como se fosse uma pessoa louvando, que permanece com as mãos para cima, né? Por isso que foi atribuído esse significado, esse nome, né? De forma metafórica, tá? Não quer dizer que o animal esteja louvando a Deus, tá bom? E arranha-céu também, certo? Da mesma forma. Os processos de composição podem ocorrer de duas formas, tá? Composição por justaposição. Quando é que ocorre? Ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos estão justapostos, isto é, lado a lado. Trata-se da junção de duas ou mais palavras ou radicais sem que haja alterações sonoras e ortográficas. Isto significa que a alteração ocorre apenas no significado da nova palavra, formada após a composição, certo? Exemplo: para-raios. Juntou a palavra para com raios. Não houve perda, nem alteração sonora e nem ortográfica. Passa-tempo, passa-tempo.
também, da mesma forma. Segunda-feira, também não houve nenhuma alteração sonora, elas apenas se juntaram. Por isso, composição por justaposição. Se juntam tranquilamente sem alteração sonora ou ortográfica, ok? O segundo processo de composição, composição por aglutinação, ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos aglutinam-se, ou seja, unem-se, ligam-se. Isso significa que pelo menos uma de suas partes perde sua integridade sonora ou ortográfica, certo? Então, diferente do processo de justaposição, as palavras se juntam sem alterações sonoras ou ortográficas. Na composição por aglutinação, vai haver uma alteração, certo? Tanto sonora como ortográfica, tá? Ou uma ou outra. Exemplo: pontiagudo. Junção da palavra ponta mais aguda, certo? No caso, quando há a junção da palavra ponta e aguda, há um acréscimo da vogal I e, dessa forma, modifica o som da palavra, né? Ponta aguda, pontiagudo, certo? Ou seja, significa que houve essa alteração. Dessa forma aí, composição por aglutinação, certo? Mesma forma a palavra planalto, junção da palavra plano mais alto. Quando há a junção dessas palavras, o O se perde, né? Ou seja, ele sai da palavra e junta, alterando ortograficamente e sonoramente, certo? Então é isso, bem simples, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar e até a próxima. Obrigada.